Fala pessoal, tudo bem com vocês? Novamente, mais uma videoaula, bem-vindos ao canal, bem-vindos a esse instrumento de conhecimento na qual nós podemos trocar as nossas ideias, podemos nos aproximar enquanto a busca pelo saber, né? Hoje, tema da nossa aula, continuidade da videoaula anterior, que vocês podem ver aí presentes no canal, né? Falando sobre as ideologias do século XIX. E aí nós falamos na outra aula, né, sobre os avanços que ocorreram e as consequências da Revolução Industrial no mundo, né? Falamos também sobre o movimento ludista, falamos ainda sobre todo o contexto em que o socialismo utópico vai se desenvolver, a busca ali justamente por responder às mudanças que a sociedade vivia naquela época, mas ainda sem um fundamento teórico e um fundamento científico mais aprofundado, tá? Indo de encontro a isso, nós vamos encontrar esses dois senhores barbudos aí, né? Se vivessem agora no século XXI, estariam mais do que atualizados, né, com essa moda lenhador, né? Só precisava parar um pouquinho o cabelo do lado aí, mas fora isso, a barba já é de respeito. Pessoal, esses senhores aí, né? À esquerda de vocês o Karl Marx, muito conhecido aí pelo marxismo, né? Ou socialismo, simplesmente assim, né? E de outro lado, o Friedrich Engels, né? O grande parceiro, o grande seguidor do Marx, digamos assim, né? Inclusive vai patrocinar o Marx aí em boa parte da sua vida, né? Já que o Marx vai viver ali, né? Para escrever as suas obras e muitas vezes quem vai custear isso é o Engels, que é um industrial, que é um filho de um industrial, né? A ironia é essa, né? Eles vão tecer uma teoria justamente contrários ao poder do capitalismo. E aí nós vamos ver um pouquinho disso na aula de hoje. E é justamente esses dois pensadores que vão dar origem, né, ao termo socialismo científico. Porque agora, ao contrário do Fourier, né, do Owen, né, dos outros pensadores do socialismo utópico, eles vão embasar a sua teoria, né, em algo mais científico, em algo mais estruturado, digamos assim, propondo caminhos reais para se alcançar o objetivo desse sistema econômico, dessa forma de entender a realidade, certo? E aí, pessoal, o socialismo científico, então, vai buscar uma forma racional e metódica, né, de instalar uma sociedade sem classe, uma sociedade mais igualitária, tá? O fim último, né, o último estágio do socialismo seria o comunismo, né? O comunismo seria uma sociedade onde todos seriam iguais, sem distinção, né? É praticamente o paraíso cristão na Terra. Só que nós vamos ver que o caminho para se chegar ao comunismo nem sempre ele vai ser o caminho convencional. E ele vai passar por alguns pontos, né, que vão ocasionar ao longo da história muito derramamento de sangue, muito conflito ideológico, né? E aí muitos daqueles que se diziam seguidores do Marx vão acabar atrelando o poder a si mesmo e vão deixar um pouco de lado a doutrina marxista, tá? O Marx vai ficar notadamente conhecido, pessoal, a partir do século XIX, né, 1848, quando ele publica o Manifesto Comunista, na porta das fábricas, né? E ali ele visava, tinha como objetivo fazer com que os operários tivessem uma consciência de classe, eles se entendessem como indivíduos que sozinhos não conseguiriam mudar a realidade que eles estavam inseridos, mas precisavam estar juntos, né, num movimento, estar juntos, né, juntos em prol de uma mesma causa, tá? E aí o Marx vai passar a chamar essa classe operária de proletários, né? Tanto é que a frase que encerra o Manifesto Comunista é essa, né? Proletários do mundo, univos, né? Hoje vamos nos juntar em torno de uma causa. Qual causa é essa? Derrubar a burguesia, né? Mostrar que o cerne da sociedade está na classe operária, que cada vez mais é explorada, cada vez mais está numa condição de miséria por esses malditos capitalistas, né? Mas vai ter um lado positivo, tá? O Marx ele vai dizer que o que ele tanto vai atacar, ele trouxe alguns benefícios para a sociedade. Né? Por exemplo, é o capitalismo que vai acabar com as relações feudais, aquelas relações onde o servo era preso à terra, onde não tinha uma liberdade, né? E é justamente
a volta do comércio, o renascimento das cidades, a volta da circulação de dinheiro, a formação da classe burguesa, é que vai tirar a sociedade, tá, justamente das amarras desse período feudal. Tá? E aí o proletário vai ser aquele que vai lutar contra a burguesia, né, que segundo Marx é justamente a classe que o explora, cada vez mais explorando o trabalho, a mão de obra desse proletário e acumulando riqueza para si. Tá? Então o objetivo é destituir essa burguesia do poder, tá? E dar esse poder político, essa autonomia para o proletário, dar essa autonomia para o operário. E ele dizia ainda que havia necessidade de terminar, de acabar, de encerrar com a propriedade privada. Mas percebam aqui, quando ele fala de propriedade privada, ele não está falando do direito de você ter uma casa, do direito de você ter uma posse. Tá? Ele está falando da propriedade privada dos meios de produção. O que quer dizer isso, pessoal? Ele está dizendo que as fábricas, que as fontes de riqueza da nação, elas têm que ser comuns, elas têm que pertencer ao povo e não a uma única pessoa. Tá? Então, uma fábrica de automóveis, ela tem que pertencer a um colegiado de operários, né? A sociedade na qual ela está inserida. Não deveria haver o acúmulo de riqueza na mão de um industrial, dos meios de produção. Mas essa fábrica, toda a produção dela é utilizada. E assim, todos produzida, tá? Então, nesse sentido, ele vai ser contrário à propriedade privada dos meios de produção, tá? E aí o Marx vai embasar a sua teoria em 3 pilares, tá? A luta de classes, o materialismo histórico e a mais-valia. Conceito bem rápida, bem sucinta aqui, para que vocês possam compreender o mecanismo dessa forma de pensamento, tá? Então Marx vai dizer primeiramente que a luta de classes ela sempre existiu na história da humanidade. Desde Roma antiga, lá entre patrícios e plebeus, desde a era feudal entre servos e senhores, e agora, na sociedade moderna, se apresentava o embate entre burgueses e proletários, patrões e empregados, né? Aqueles que eram donos dos meios de produção, dono da fábrica, dono da indústria, contra aquele que vende mão de obra, aquele que é assalariado, aquele que é proletário, aquele que trabalha, né, justamente em troca de salário. Tá? E aí o Marx vai ser autor dessa palavra, né, dessa frase, melhor dizendo, a história da sociedade até os nossos dias é a história da luta de classe. Ele vai dizer que o motor que propulsiona a história é justamente a luta de classe, a luta entre esses indivíduos com interesses distintos. Tá? E aí o Marx vai escrever a sua obra chamada Capital, né? Vai desenvolver várias teorias acerca da história e o destino das classes trabalhadoras, e é justamente a partir da constituição de uma obra tão pesada, tão estruturada como o Capital, é que essa nova forma de socialismo vai ganhar a alcunha de socialismo científico. Tá? E aí o socialismo científico vai ter como grandes precursores aí justamente o Friedrich Engels e o Karl Marx, na qual visavam ter uma sociedade mais justa, tá? E menos ali desigual diante do cenário capitalista. Lembrando que no século XIX, a sociedade na Europa ainda vivia as convulsões da Revolução Industrial. A sociedade desorganizada, excesso de trabalho, exploração da mão de obra trabalhadora. Então, ou seja, ele está vivendo um período em que a sociedade ela precisava de ter uma resposta, né, de ter pelo menos um caminho, uma possibilidade para diminuir essas tensões sociais. E o socialismo vem justamente para tentar ser esse viés, né? E aí, o materialismo histórico, né, ele vai dizer que a sociedade, né, ela parte das condições materiais de produção e da divisão social do trabalho. Então, ou seja, é justamente o acesso às condições materiais de existência, o acesso ao ganho, né, o acesso à riqueza, e é justamente isso que vai dividir a sociedade, e principalmente a partir do trabalho. Tá? Segundo essa concepção, né, as relações vão produzir os próprios meios de vida, vão formar a base de todas as relações. Então está ligado diretamente ao conceito de economia. Tá? Então as mudanças históricas vão ser sempre ligadas às modificações dessas condições materiais, a capacidade que o indivíduo tem de ascender socialmente, de ter propriedade dos meios de produção. Tá?
e principalmente a partir da divisão no trabalho, que segundo ele vai convulsionar ainda mais a sociedade, porque afastar da riqueza todo e qualquer trabalhador. Tá? Assim, o modo de produção, o estudo do modo de produção é fundamental para organizar essa sociedade. E o modo de produção que ele está fazendo referência aqui é justamente o modo de produção capitalista, certo? Onde visualiza o lucro, a riqueza e não uma sociedade igualitária, tá? E aí, pessoal, o Marx ele vai ser autor de uma teoria também conhecida como mais-valia. A mais-valia que o Marx vai apontar é justamente fruto do processo industrial. O artesão, ainda antes da indústria, antes da fábrica, ele dominava todas as etapas de produção. Então, suponhamos lá um carpinteiro. Ele tirava a árvore, ele trabalhava a madeira, ele produzia o móvel e vendia o móvel. Então, ele dominava todas as etapas de produção. A partir dali, o ganho dele vinha a partir da posse da mercadoria, ou seja, a mercadoria que ele produziu. No caso, uma cadeira, por exemplo. Quando insere-se isso na produção numa fábrica, para começar, ele não vai mais dominar todas as etapas de produção. Dentro de uma fábrica é tudo dividido. Então isso vai na divisão do trabalho. Tá? Mais do que isso, agora aquilo que ele produz não é mais dele. Tá? A mercadoria que ele produz foi separada. E aí o Marx vai chamar isso de alienação. Ela é alienada, separada do trabalhador. Então agora ele não trabalha em troca do valor que ele recebe pela venda da mercadoria, mas ele recebe em troca das horas que ele trabalhou na fábrica. Então percebam, há uma separação clara entre o indivíduo que produz e a mercadoria produzida. E é aí que vai estar o abismo que o Marx vai enxergar. Ele vai dizer que por ele não ser dono da mercadoria que ele produz, todo o lucro proveniente da venda dessa mercadoria não fica com o trabalhador, mas fica com o dono da empresa, fica com o burguês, fica com o dono dos meios de produção. E é justamente a aquisição desses meios de produção, a aquisição desse lucro, é que vai ocasionar cada vez mais um distanciamento entre o operário e o industrial, ocasionar as desigualdades do sistema capitalista. Dentro disso, Marx vai dizer que a mais-valia é todo o trabalho a mais, todo o trabalho que esse trabalhador executa na produção, no seu dia a dia, tá? E que não vai gerar a ele ganho a mais nenhum, mas vai gerar apenas mais lucro para o patrão. Então é um trabalho a mais, um trabalho excedente, tá? Que o Marx vai chamar de mais-valia. Tá? Então justamente esse trabalho excedente é que vai gerar e que vai contribuir para esse enriquecimento cada vez maior dessa classe dominante, enquanto o operariado, o proletariado, vai continuar na miséria. Tá? Aqui eu deixei uma tirinha com vocês, né? Espero que vocês pausem essa tirinha aí, leiam com atenção, entendam ali o conceito de socialismo, né? O conceito de produção, né? Que está inserido dentro dessa tirinha. Espero que vocês apreciem. Tá? E aí, pessoal, a mais-valia ela se divide em duas, né? A mais-valia absoluta vai dizer o seguinte: quanto maior a carga horária, quanto mais tempo o trabalhador está envolvido no processo produtivo, mais mercadoria ele está produzindo, mais lucro ele está gerando, e ele não está tendo nenhum ganho significativo por isso. Ou seja, está relacionado diretamente ao tempo que ele vai trabalhar. Tá? E em relação à mais-valia relativa, ela está ligada diretamente aos processos produtivos e tecnologia. Isso quer dizer o quê? Se numa fábrica que tem menos automação, tem menos tecnologia envolvida, ele vai produzir, suponhamos, 10 cadeiras por dia. Tá? Numa fábrica onde existe uma capacidade de produção maior, ele vai produzir 50 cadeiras por dia. Mas isso não vai implicar necessariamente num ganho a mais no salário dele. Por quê? Porque ele está ganhando pelo tempo que ele trabalha, não pelo que ele produz. Certo? Lembra lá a alienação, a palavrinha que tem no final da página? Então há uma separação clara entre aquilo que é produzido e aquilo que ele vai ganhar. Então ele está ganhando aqui pelo tempo de trabalho. Então se em 8 horas de trabalho ele produziu 10 carteiras, 10 cadeiras, e numa outra fábrica, nessas mesmas 8 horas, ele produz 50,
quer dizer que ele está produzindo essa mais relativa, de acordo com os meios de produção. Tá? E isso, novamente, vai enriquecer esse proprietário, vai enriquecer esse capitalista. Tá? E aí ele vai dizer que o caminho para sair dessa engrenagem, né, desse ciclo, seria uma revolução. Né? O capitalismo sucumbiria diante de uma revolução do proletário. Os proletários deviam pegar em armas, deveriam derramar sangue, né? E a história só seria mudada com o derramamento de sangue, e assim eles conseguiriam alcançar o fim último do socialismo, que seria alcançar o comunismo, né? Extinguir as classes, né? Ia ser uma propriedade social dos meios de produção. Não seria mais uma propriedade particular, uma propriedade na mão de um terceiro, mas seria o próprio Estado, o próprio governo, gerenciando todos esses meios de produção para, de forma equitativa, para produzir equidade, igualdade, tá? Onde todos os indivíduos poderiam ter acesso aos lucros e ter acesso a um padrão de vida melhor do que numa sociedade desigual e capitalista. Tá? Então, pessoal, o proletário, né, chegaria ao poder por meio dessa revolução. Tá? Eu deixo, pessoal, como dica para vocês, tá? Além dessa tirinha aí, muito interessante, né, que vai aos olhos do socialismo, é assim que funciona, né? No capitalismo aqui, ele trabalha para o dono, ele trabalha para o dono da fábrica, né? No socialismo, ele trabalha para ele mesmo, porque a fábrica pertence ao Estado, pertence ao governo, e o governo é regido por trabalhadores, né? Essa seria uma ótica socialista dos meios de produção, tá? Eu deixo uma dica para vocês, pessoal, um livro curtinho, mas que vale a pena ler para vocês entenderem a dinâmica de como o socialismo ele se desenvolve e como de perpetuar no poder alguns grupos que vão ter como justificativa uma igualdade, mas em contrapartida eles vão gerar um grupo que vai permanecer tendo muitos privilégios, que é a Revolução dos Bichos. Tá? Quem se interessar, eu tenho esse livro disponível, basta me avisar no fórum lá, que eu deixo esse livro disponível para que vocês possam fazer a leitura. Tá? Então, vale muito a pena ler. Revolução dos Bichos, é a dica da aula de hoje. Certo, pessoal? Nas videoaulas, vamos falar sobre a doutrina social da Igreja Católica e vamos falar também sobre o anarquista. E depois encerrar essa parte das ideologias do século XIX, falando do nacionalismo, inclusive, da unificação da Itália e também da Alemanha, que ocorreram no século XIX. Certo, pessoas? Aguardo vocês no fórum. Deixem comentários, deixem suas dúvidas. Um abraço e até a próxima.